Durante a noite de ontem, a Grande Lisboa transformou-se num autêntico Texas, entre mais do que um tiroteio e outros eventos de violência. No dia de hoje venho mostrar-vos que este dito país seguro está cada vez mais parecido com uma espécie de filme de cowboys em que, por qualquer circunstância, se trocam meia dúzia de tiros. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, madrugada de violência na Grande Lisboa, 4 esfaqueados e 4 baleados em poucas horas, 8 homens ficaram feridos numa sucessão de episódios violentos entre Loures, Lisboa e Amadora. 3 vítimas de esfaqueamento ficaram em estado grave e outro homem foi baleado durante uma festa. A PSP investiga as ocorrências e procura identificar os responsáveis. E, portanto, era como eu digo à saciedade em outros vídeos, pessoas vão dizer, nomeadamente até alguns responsáveis nacionais das autoridades, que são parte também dos responsáveis por este tipo de eventos, porque não dão qualquer tipo de autoridade às pessoas que andam diariamente no terreno para atuar, mas dirão, bom, isto são episódios isolados. A pergunta que eu acho que tem que ser feita para se medirem as coisas através de uma realidade objetiva e através de dados que não podem ser alterados consoante as vontades políticas de um conjunto de pessoas, mas as perguntas que têm que ser feitas, nomeadamente sobre este tema, é: a partir de quando é que podemos começar a dizer que estes episódios deixaram de ser episódios pontuais de violência em determinadas ocasiões da vida em sociedade, em Lisboa ou no resto do país, e passaram a ser a norma? Porque, como eu já expliquei, eu acho que é sempre importante principalmente desmascarar esse índice, porque é sempre o índice utilizado para dizer que Portugal é um país seguro e que as coisas estão mais ou menos iguais ao que estavam há 50 ou há 30 anos atrás, mas acho que é importante dizer que esse índice, que é o Global Peace Index, utiliza determinados critérios para avaliar segurança que não se enquadram na realidade portuguesa. Guerras civis, pelo menos ainda não se enquadram para já, participação em conflitos externos, questões de armas internas a nível do próprio país, todo um conjunto de métricas que, quando associadas à segurança ou ao cenário de segurança na maior parte dos países europeus, estão desenquadradas. E o que é que isto significa? Não significa que a situação de segurança na maior parte dos países europeus não esteja a ficar cada vez mais debilitada. Na prática, o que significa é que estamos a utilizar métricas erradas para um país que não se adequa a essas métricas. É o equivalente a eu dizer, por exemplo, isto é levar ao limite, ao ridículo, mas é para vocês perceberem. Imaginem que a métrica de segurança de um determinado índice é: não levámos com uma bomba atómica nos últimos 100 anos. Podia ser esta a métrica. Bom, então Portugal estaria entre os países mais seguros do mundo e o Japão não estaria numa situação tão fácil desse ponto de vista, não é? Pronto. Levando isto em consideração, nós percebemos que bombas atómicas não é propriamente a característica mais adequada para definir uma situação de segurança de um determinado território, ainda para mais no continente europeu. Certo? E, portanto, é esta a lógica, basicamente. Bom, vamos utilizar guerras civis ou golpes de Estado para avaliar a segurança na maior parte dos países europeus nos últimos 30 anos. Isso é um disparate. Não é? E, portanto, percebem, é este o tipo de critérios que são utilizados e, portanto, Portugal já não é seguro como era outrora, e uma boa parte da insegurança foi trazida pela imigração, crimes violentos, criminalidade sexual, não digo que a 100%, mas desproporcionalmente trouxeram, e portanto acho que era importante ter estas coisas em consideração. A Grande Lisboa viveu uma madrugada de domingo marcada por vários episódios de violência que deixaram pelo menos 8 homens feridos. Em poucas horas, 4 pessoas foram esfaqueadas e outras 4 atingidas a tiro em ocorrências registadas nos concelhos de Loures, Lisboa e Amadora, segundo avança o Correio da Manhã. O primeiro caso ocorreu pouco depois da meia-noite na rua Pero Escobar, no bairro, da Quinta do Mocho, em Sacavém, que não é um bairro fácil para quem sabe o que é que lá se passa. 4 homens foram esfaqueados, 3 dos quais sofreram ferimentos considerados graves. As circunstâncias em que ocorreu o ataque estão a ser investigadas pelas autoridades. As vítimas foram transportadas para o Hospital de São José, Santa Maria e São Francisco Xavier, em Lisboa. Cerca de 2 horas depois, a violência voltou a fazer uma vítima. À 1h50 da manhã,
A PSP foi chamada ao bairro do Talude Militar, também no concelho de Louros, onde um homem de 30 anos foi baleado durante uma festa. Atingido num braço e numa perna, o homem foi inicialmente transportado por amigos até ao quartel dos bombeiros de Camarate, seguindo depois para o hospital de São José. E, portanto, como veem, uma noite animada. Uma noite animada. Eu gostava sem dúvida nenhuma de saber a nacionalidade das pessoas envolvidas neste tipo de tiroteios e gostava de perceber, por acaso ainda não vi, ainda não liguei televisões hoje e a maior parte dos dias só ligo por deveres de ofício, se é que me faço entender, mas gostava de ligar as televisões e saber se por acaso já conseguiram apurar a nacionalidade dos envolvidos e se já deram a cobertura mediática adequada a uma noite absolutamente catastrófica do ponto de vista da segurança nacional, especificamente na Grande Lisboa. Tiros em festa com cerca de 50 pessoas. Horas mais tarde, já em Lisboa, uma festa com cerca de 50 pessoas na rua de Cabo Verde terminou igualmente com disparos. Um homem de 39 anos foi atingido numa perna e deu entrada no Hospital São Francisco Xavier pelas 7h05 da manhã. Na rua próxima do local, as autoridades encontraram ainda uma viatura com 2 perfurações provocadas por uma arma de fogo. Eu imagino os profissionais do Hospital São Francisco Xavier. Começam a ver pessoas a ser baleadas no espaço de meia dúzia de horas, entra uma e depois entram outras e às tantas as pessoas pensam, bom, mas que está a começar uma guerra civil, o que é que se está a passar em Portugal? Ninguém sabe, deve ser a diversidade, os doutores e os engenheiros do costume. A sucessão de episódios violentos prolongou-se até de manhã, pelas 8h15, peço desculpa, 2 jovens de 23 e 26 anos deram entrada no Hospital Amadora Sintra com ferimentos provocados por disparos. Os homens terão sido baleados durante uma desordem na Cova da Moura, na Amadora, apresentando ferimentos na cabeça, nas costas e nos membros superiores, apesar da gravidade das lesões, não corriam um perigo de vida. Em poucas horas, 4 homens foram esfaqueados e outros 4 foram baleados em diferentes pontos da Grande Lisboa. As autoridades investigam agora as circunstâncias das várias ocorrências e procuram identificar os responsáveis dos ataques. E, portanto, meus caros, a questão que tem que ser feita é essencialmente esta: como é que um país, dado como seguro por um conjunto de métricas, muitas delas, enfim, marteladas, como se costuma dizer, pelo comentariado político em Portugal, mas na verdade o que tem que ser questionado é como é que estas pessoas podem olhar para Lisboa e olhar para Portugal como um país seguro, que já foi outrora, e eu acho que era importante que se percebesse que Portugal realmente já foi um país seguro em outros tempos, que não é a realidade do país de hoje, mas como é que Portugal pode ser considerado um país seguro segundo determinados tipos de métricas que são utilizados para descrever a paz a nível mundial, mas que na verdade não servem bem para descrever a paz a nível europeu e a paz de determinados países a nível europeu. E portanto a pergunta que tem que ser feita é essencialmente esta: como é que nós podemos viver num país dito seguro e temos uma noite destas? E dirão, bom, são episódios pontuais. Na verdade são 8 episódios pontuais que temos quase todas as semanas. Esfaqueamentos, pessoas a serem baleadas na Baixa de Lisboa por trocas de tiros entre figuras que andam a traficar droga e tudo mais. E portanto, meus amigos, que episódios isolados é que nos referimos? Porque se há coisa que estes episódios não têm é serem isolados. E portanto, Lisboa está cada vez menos segura, Portugal está cada vez menos seguro, por muito que os burocratas insistam em utilizar a sua principal ferramenta, que são dados martelados, para dizer às pessoas que fechem os olhos à sua realidade e ouçam os dados das pessoas que vivem de fato e gravata e de ar-condicionado no estúdio de televisão. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.